Descrição técnica do código de problema OBDI, Sistema de Controle de Transmissão 1000 Request Circuit, Open. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força e se aplica a muitos veículos OBDI 1996 mais recente. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Chevrolet, Kia, GMC, Dodge, Ford, Ram, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Se o seu veículo tiver armazenado um código P0802, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, recebeu um sinal de entrada de dados indicando que o sistema de controle de transmissão, TCS, detectou um mau funcionamento que requer iluminação da lâmpada indicadora de mau funcionamento. 1000. O módulo de controle de transmissão, TCM, pode ser uma unidade autônoma, mas geralmente integrado a um único compartimento com o módulo de controle do motor, SM. Isso é chamado de PCM. O PCM utiliza sinais de entrada de vários motores e sensores de transmissão para calcular a estratégia de mudança de transmissão automática. Uma bomba de alta pressão dentro da transmissão força o fluido através do corpo da válvula e para dentro do conjunto da haste, além de lubrificar e resfriar a transmissão. O fluido de alta pressão permite que as embreagens se separem momentaneamente da haste, para que a relação de transmissão possa ser alterada sem problemas. Um ou mais solenoides de controle eletrônico de pressão, EPC, ajudam a regular a pressão do fluido. Os sensores de pressão eletrônica, EP, fornecem ao PCM dados pertinentes sobre a pressão do fluido em vários pontos da transmissão. Os solenoides de mudança eletrônico são usados para interromper o fluxo do fluido de alta pressão, para que a transmissão mude de marcha quando comandada. O PCM usa sinais de entrada de tensão do sensor de velocidade de entrada e do sensor de velocidade de saída da transmissão para determinar se a transmissão está mudando eficientemente. Como em muitas outras avarias da transmissão automática, um código do sistema de controle de transmissão pode ser causado por uma falha elétrica ou mecânica. Se o PCM detectar um mau funcionamento que exija iluminação 1000, um código P0802 será armazenado e 1000 iluminado. Um módulo de controle de transmissão típico. Qual é a gravidade deste DTC? Um código armazenado P0802 indica que um mau funcionamento do TCS potencialmente grave foi detectado. As condições que contribuíram para o armazenamento de um código dessa natureza devem ser corrigidas o mais rápido possível. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P0802 podem incluir mudança irregular ou severa, atraso ou falta de engate de transmissão. A transmissão pode ser colocada no modo de desativação. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir TCM ou PCM com defeitos, circuitos de controle de transmissão em curto ou abertos, erro de programação do controlador. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0802? Ao diagnosticar códigos de transmissão automática, você deve começar se certificando de que o fluido da transmissão esteja limpo e que a transmissão esteja cheia no nível apropriado. Se o nível do fluido estiver baixo, localize a fonte do vazamento e repare a condição. Abasteça a transmissão com o fluido recomendado e continue. Se o fluido estiver excessivamente escuro e cheirar fortemente a material de atrito queimado, ele precisará ser substituído. Isso pode ser feito removendo o prato da transmissão e drenando o conversor de torque ou lavando a transmissão. Recomendado. De qualquer forma, você também desejará substituir o filtro neste momento. Ao remover a panela da transmissão, tenha cuidado para preservar quaisquer detritos que possam ter caído nela. Se a panela estiver relativamente limpa, você pode assumir que as embreagens estão mecanicamente intactas. Se houver uma quantidade excessiva de material de atrito no prato e preso ao ímã, a transmissão exigirá uma reconstrução de um técnico qualificado, um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte de informações de diagnóstico específicas do veículo serão necessários para diagnosticar um código P0802. Você pode usar as informações da fonte de veículo para localizar um boletim de serviço técnico, TSB, que corresponda ao ano, marca e modelo do veículo, bem como o tamanho do mecanismo, códigos armazenados e sintomas exibidos. Se você encontrar um, pode gerar informações úteis para o diagnóstico. Com a transmissão cheia até o
nível apropriado com o fluido recomendado. Continue com a primeira etapa do diagnóstico. Etapa 1. Use o scanner conectado ao conector de diagnóstico do veículo para recuperar todos os códigos armazenados e os dados pertinentes do quadro de congelamento. É uma boa ideia anotar essas informações antes de limpar os códigos e testar o veículo até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Se o PCM entrar no modo de prontidão neste momento, o código é intermitente e pode ser muito mais difícil de diagnosticar. Nesse caso, as condições que contribuíram para o código sendo armazenado podem precisar piorar antes que um diagnóstico preciso possa ser feito. Etapa 2. Se o código for redefinido imediatamente, a próxima etapa do seu diagnóstico exigirá que você pesquise na fonte de informações do veículo fluxogramas de diagnóstico, gráficos de pinagem do conector, vistas da face do conector e procedimentos, especificações de teste de componentes. Etapa 3. Use o DVOM para testar os circuitos de tensão e terra no TCM, PCM. Se tensão e terra forem detectados, use o DVOM para verificar a saída do controlador. Comece testando componentes e sensores relacionados a sintomas específicos. Quaisquer componentes que não cumpram as especificações recomendadas devem ser considerados defeituosos. Etapa 4. Se nenhum componente de controle de transmissão falhar, use o DVOM para testar os circuitos do sistema. O método de teste de queda de tensão funciona bem para esta tarefa. Desconecte todos os controladores do circuito antes de testar a resistência com o DVOM. Teste o circuito TCM, PCM que se funde com o circuito carregado para evitar erros de diagnóstico.